Bom, mudo de assunto para te contar que a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que a investigação sobre o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, estamos falando dele de novo hoje, volte à primeira instância da Justiça. O filho do presidente Lula é investigado na corte por tráfico de influência. Em manifestação encaminhada ao ministro André Mendonça, a PGR alega que não há razão para o caso continuar no Supremo Tribunal Federal, pois não há investigados com foro privilegiado. Lulinha é alvo de 3 inquéritos no Supremo. As investigações surgiram a partir de desdobramentos da Operação Sem Desconto, que apura fraudes envolvendo descontos em benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social, famoso INSS. Os casos estão na corte porque Mendonça entendeu que as apurações têm conexão com investigações que já tramitam sob sua supervisão. Esse assunto vai gerar um debate. Eu quero falar com o Felipe também sobre isso. Felipe, então, PGR se manifestou para que o ministro André Mendonça tire a ação do Supremo e que vá para a primeira instância. Engraçado, né? Porque outros casos não foram levados para a primeira instância e tinha gente lá que também não tinha foro privilegiado. Agora, no caso do Lulinha, querem mandar esse assunto para a primeira instância. Qual o motivo de tirar isso do ministro André Mendonça e levar para a primeira instância? Eu até entendo que a justificativa possa ser plausível por conta de não haver realmente ninguém investigado ali que tenha foro privilegiado. Mas qual seria o motivo para essa mudança nessa altura do campeonato? Nila, é bom lembrar que o caso está com André Mendonça, porque na troca de mensagens da Roberta Longsinger com várias autoridades, né, foram citados inúmeros deputados federais e senadores da República que têm foro privilegiado, né? Então, por isso que esse inquérito estaria, né, no Supremo Tribunal Federal, porque quem tem foro privilegiado, né, pela legislação puxa, né, o inquérito e puxa o processo, né? Então, por isso que estaria com André Mendonça. Claro que a regra é clara, né? Só pode estar no Supremo Tribunal Federal em ação originária, né, inquérito, né, nos casos em que haja deputados, senadores envolvidos. Se não houver senadores e deputados envolvidos, deve sim pegar o caso e voltar para a primeira instância. Mas é bom lembrar, Neila, que a discussão sobre esse assunto só está relacionado com o inquérito aberto contra o Lulinha e contra a Roberta Lux em relação ao tráfico de influência. Em relação ao inquérito do INSS, que o Lulinha é um dos investigados, né? O inquérito ainda está no Supremo Tribunal Federal sob a alçada do André Mendonça. Agora, a regra é essa, né? Mas, infelizmente, no Brasil, né, a escolha de mandar para a primeira instância ou manter no Supremo Tribunal Federal é uma escolha de conveniência e uma escolha casuística também, né? Até porque, no caso, por exemplo, que está com o Flávio Dino, sobre a questão do Maranhão, na minha opinião, deveria estar na primeira instância também, né? Só está com o Flávio Dino porque existia a suspeita que o Everton Dias, senador pelo PDT do Maranhão, estaria tentando trabalhar para resolver e para mudar o trâmite do caso no STJ, que era o foro que estava anteriormente, né? Porque tinha um Conselho do Tribunal de Contas do Estado envolvido. Mas, como eu coloquei aqui ontem, Neila, um deputado federal por si só, que não tem uma certa relevância dentro da investigação como um todo, na minha opinião, não tem um condão de puxar o inquérito. Se seguir a mesma lógica, esse inquérito que está com o Flávio Dino, tem que manter o caso no Supremo Tribunal Federal. Mas a regra, de fato, se não tiver ninguém que for privilegiado, deve voltar à primeira instância. Agora, esse inquérito estando no Supremo Tribunal Federal não é benéfico para o presidente Lula? Eu entendo que o caso está na mão de um relator, que é o André Mendonça. Mas se houver uma votação, os demais ministros vão ter que participar. Hoje a gente tem uma maioria lulista dentro do Supremo Tribunal Federal. Não seria mais conveniente para o presidente Lula que esse inquérito permanecesse dentro da Suprema Corte? Eu creio que se o processo estiver na Suprema Corte, Nila, haveria uma possibilidade maior de uma influência do governo federal, do Lula, sem sombra de dúvida, né? Apesar de que esse processo está com o André Mendonça, né? E se for para a primeira instância, né, iria para a Justiça Federal aí de Brasília e apesar do Lula, né, e do governo federal, vou colocar de forma mais impessoal, o governo federal comandar, né, a Polícia Federal,
eu não sei até que ponto havia uma influência tão grande do governo dialogar com o delegado que trabalha na primeira instância e com os policiais federais que trabalham na primeira instância. Eu creio que seja um pouco mais distante. Mas, de toda forma, tudo vai acabar no Supremo Tribunal Federal também, né? Então não sei se seria tão benéfico ao Lula nesse sentido, não. Bom, vou chamar mais um intervalo comercial para quem nos assiste pela TV, pela Fast TV. Intervalo comercial do Contexto Metrópolis, bem rapidinho, a gente já retorna com a nossa programação. Seguimos aqui pelo YouTube, ainda falando sobre eleições, é claro.